Fala galera, Bruno Rinaldi aqui e estamos hoje falando sobre um dos tópicos mais importantes que você vai ver esse ano sobre física, que é o movimento uniforme. Depois, a gente vai falar também do movimento variado, mas o movimento uniforme ele é essencial para que você entenda o processo. A primeira coisa que eu vou te perguntar é, o que é movimento? Quando você está parado em algum lugar, está óbvio que você não está em movimento. Mas quando um corpo está em movimento, o que você define como sendo esse movimento? Então pensa o seguinte, esse cara aqui, olhando para o desenho, ele parece estar em movimento, mas se ele não está saindo do lugar, obviamente ele está parado, concorda? Para eu poder definir se esse cara está ou não em movimento, depende do quê? À medida que o tempo vai passando, ele sai de uma posição e vai para outra. Nesse caso, a gente define claramente que o cara está em movimento. Se esse movimento é tal que ele percorre sempre espaços iguais em tempos iguais. Que, Rinaldi? Não entendi. Então, imagina o seguinte. O cara estava na posição 0 metros. Eu estou medindo essa posição em metros, beleza? Então, o cara estava na posição 0 metros, foi para a posição 5, depois para a posição 10, 15, 20, 25, 30, 35... 40, 45, ou seja, o cara está andando de 5 em 5 metros. Isso é o que nós chamamos de movimento uniforme. É movimento porque ele está saindo da posição que ele estava antes e indo para outra. E é uniforme porque a velocidade do cara é constante. Então, isso daqui é o grande lance que você precisa saber para definir se o movimento é ou não uniforme. Velocidade constante. Galera, o que é essa velocidade constante? Se liga. Quanto que o cara está andando daqui para cá? Pô, ele andou 5 metros. E do 5 para o 10? Ele também andou 5 metros. E do 10 para o 15? Ele também andou 5 metros. Ou seja, ele sempre anda 5 metros. Agora, ele anda 5 metros em quanto tempo? Vamos supor que seja a cada 1 segundo. Cada imagem dessa que você está vendo está ocorrendo em 1 segundo. Ou seja, aqui é o tempo inicial, 0, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui é o tempo medido em segundos. A velocidade do cara vai ser calculada pelo deslocamento ΔS sobre o tempo ΔT. Ok, Rinaldi, o que é isso? Cara, essa é a fórmula mais fácil, mais óbvia, mais antiga que você viu de física. ΔS sobre ΔT. Ah, Rinaldi, mas eu nunca entendi isso. O que significa essas coisas? Galera, esse delta aí, esse triângulo, significa variação, mas você não precisa se preocupar com isso não, tá? Eu quero que você se preocupe com isso aqui. S e T. O que é S? S é espaço. E o que é T? T é tempo. Rinaldi, espaço não começa com S, começa com E. Eu sei, mas isso daqui foi estudado inicialmente na Inglaterra. E aí, lá o espaço era escrito com S, né? Então, espaço ficou sendo S mesmo. Tempo, time, é tempo mesmo com T. O tempo normalmente vai ser medido em segundos e o espaço medido em metros. E aí, nesse caso, a velocidade do corpo é medida em metros por segundo, que é a unidade correta. Então, olha aí, ó, unidade da velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, é o metro por segundo. Fica ligado que muitas vezes você vai ver essa unidade de velocidade em quilômetros por hora, que é o mais comum, tá, gente? E aí, nesse caso, você tem que passar de metro por segundo para quilômetro por hora ou de quilômetro por hora para metro por segundo. E existe uma conversão básica, que é essa daqui, ó. Toda vez que eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu preciso usar uma taxa de câmbio. Como assim uma taxa de câmbio? Tipo dólar para real. Hoje, o dólar está mais ou menos R$5. Então, se eu quero falar, sei lá, $2, eu tenho que multiplicar por 5, fica R$10, concorda? Aqui é a mesma coisa. Só que a taxa de câmbio aqui é 3,6. Então, o que eu tenho é o seguinte, se eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, aí eu divido por 3,6. Beleza? Tranquilo? Então, toda vez que o cara falar em unidades diferentes aí, você se liga que para velocidade a gente tem essa taxa de conversão.
Beleza? E aí, gente, é sempre importante lembrar também que a velocidade de um corpo depende do ponto de vista. Por exemplo, imagina que você está dentro de um ônibus, sei lá, indo para uma excursão com a galera do colégio. Né? Vocês pegaram o ônibus, colocaram vários alunos lá dentro do ônibus e foram fazer uma excursão, uma viagem bacana. Só que aí, vocês dentro do ônibus estão todos sentados, comportadamente, olhando um para o outro. Vocês dentro do ônibus não estão em movimento em relação a vocês mesmos. Mas todos dentro do ônibus estão em movimento em relação a qualquer pessoa que esteja do lado de fora e que veja o ônibus passar. Isso é o que a gente chama de referencial. Na verdade, é um ponto de vista. Do ponto de vista de quem está dentro do ônibus, os passageiros estão todos parados. E no ponto de vista de quem está fora do ônibus, os passageiros estão todos em movimento. Beleza? Então é sempre importante lembrar que quando a gente está falando de movimento, a gente precisa definir um ponto de vista, um referencial. Beleza? Voltando para o movimento uniforme. Eu acabei de falar para você que o movimento uniforme é aquele, então, cuja velocidade é constante. Então, falar de uniforme significa que a velocidade não muda. Vou te dar alguns exemplos. Imagina a seguinte situação. Eu chego para você e falo que... Vamos falar do ônibus mesmo, né? Um ônibus, ele percorre durante 3 horas, percorre por 3 horas uma estrada com velocidade média de 72 km por hora. Minha pergunta é: qual a distância percorrida por esse ônibus? Pô, como é que eu vou descobrir isso? Então, esse aqui é um exemplo muito simples, um exemplo de aplicação direta disso que eu acabei de te mostrar, do V ΔS, ΔT. Olha só, o ônibus ele percorre por 3 horas, ele deu o tempo aqui, uma estrada com velocidade de 72 km por hora. Ele deu a velocidade aqui. E ele quer saber a distância. Quase todas as questões de física, gente, se resumem a isso. Você precisa ler a questão e ver o que o cara está pedindo. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou usar V igual a ΔS sobre ΔT, sempre lembrando do que é cada uma das coisas. Velocidade 72 km por hora. Aqui eu não preciso passar para metro por segundo, tá? Por quê? Porque a velocidade está em km por hora e o tempo está em horas. Então nesse caso aqui, ó, vou marcar o ΔT de 3 horas e eu quero a distância ΔS. Aplicando na fórmula V é igual a ΔS sobre ΔT, a gente tem que 72 é igual a ΔS dividido por 3. E aí basta fazer 3, que está dividindo aqui, multiplicando pelo 72, vai dar 216 quilômetros. Tá aí. Essa distância, né? Esse é o caminho percorrido, 216 quilômetros ao longo dessas 3 horas. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Você pode estar pensando assim, Rinaldi, na prova nunca cai desse jeito, né, cara? No vestibular, quando a gente for fazer, sempre é mais complicado. E aí eu te digo, não é não. É a mesma questão. No fundo, na sua essência, a questão não muda. Sabe o que muda? A historinha. Então, ao invés de falar um ônibus trafega por uma estrada, o cara conta uma história muito maior. Ele fala assim, certo grupo de alunos que eram formandos da UFRJ no ano de 2025 resolveram fazer uma viagem até os Lençóis Maranhenses. E então, sabe-se que a distância do... O cara conta uma história para falar isso. A mesma coisa. E você tem que fazer o quê? Você tem que ler a questão e pegar os dados importantes. Aqueles que realmente são relevantes para a resolução da questão. Nesse caso, 3 horas e 72 quilômetros e distância, que era a nossa incógnita. Beleza? Tranquilo? Galera, uma coisa que é importante aqui, ó, atenção. Ele não pediu, a questão já acabou, ele só pediu, a distância está lá, 216 km por hora. Mas se ele quisesse saber essa velocidade de 72 km por hora em metros por segundo, como eu faria? 72 dividido por 3,6 é igual a 20. Quando eu faço isso, eu estou passando, repara bem,
de quilômetro por hora que estava para cá para metro por segundo. Então aqui era quilômetro por hora, a unidade, e aqui a unidade vai estar em metros por segundo. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Isso é uma situação bastante simples, bastante manjada para o movimento uniforme. Beleza? Essa velocidade aqui, 72 km por hora, 20 metros por segundo. Se usa bastante. Vamos lá, galera, continuando então. Primeiro eu dei aqui o básico do que é o movimento uniforme e a definição principal de velocidade. Agora, eu vou falar aqui para vocês, vou chamar isso de tópico número 1, o que a gente chama de equação horária da velocidade do espaço. Essa equação horária é a equação horária do movimento uniforme. Posteriormente, a gente vai ver que também tem equação horária para o movimento variado, mas aí é outra história mais à frente. Então, equação horária do movimento uniforme, o que é isso? É uma equação que relaciona a posição S com a posição inicial do corpo mais a velocidade vezes o tempo. Essa fórmula também é conhecida como fórmula do sorvete. Que, Rinaldi, por que sorvete? Olha aqui, ó. S igual a S0 mais VT. Sou VT. Ah, Rinaldi, isso é idiota. Beleza, mas se você decorou, tá valendo. S igual a S0 mais VT. O que significa cada uma dessas coisas? Vem comigo. S, espaço ou posição. S0, espaço ou posição inicial. É da onde o cara sai. O T, obviamente, é o tempo e o V é a velocidade. Então, T, tempo e V, velocidade. Na verdade, gente, essa fórmula aqui, ela funciona como se fosse essa daqui. Ah, Rinaldi, mas então eu vou usar só o ΔS, ΔT, que é mais fácil. Algumas vezes você precisa usar aquela equação. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu coloque para você aqui assim, ó, no exemplo 2, qual o tipo de movimento da equação abaixo. Da equação a seguir. E aí eu escrevo para você a seguinte equação. S é igual a 20 menos 5T em unidades do sistema internacional. O que isso quer dizer? Bom, o cara te deu uma equação, ele não te deu nenhum diagrama, não está mostrando nada. Em unidades do sistema internacional significa que espaço em metro e tempo em segundos, beleza? Portanto, velocidade em metros por segundo. E aí é o seguinte, ele quer saber qual o tipo de movimento. Primeira coisa, se essa equação é uma equação do tipo S é igual a S0 mais VT, olha aqui, ó, S0 mais VT, eu já sei que isso é um movimento uniforme, porque apenas o movimento uniforme tem esse tipo de equação, beleza? Outra coisa, o S0 vale 20, e o que significa isso? Significa que o corpo, o móvel aí, está saindo da posição 20. Então, se, por exemplo, eu coloco assim a trajetória, ele não sai do zero, ele sai da posição 20, sendo isso aqui o espaço medido em metros, beleza? Então, esse móvel, eu estou botando aqui uma bolinha, está saindo da posição 20. Outra coisa importante, gente, se liga ali, ó, menos 5, esse menos 5 é a velocidade, ou seja, essa bolinha está andando com 5 metros por segundo, só que para trás. Caraca, Rinaldi, como é que você sabe isso? Porque olha só, tá vendo o menos aqui na frente? Esse menos significa que o sentido da velocidade é contrário ao sentido do nosso referencial. Em outras palavras, a setinha do espaço está para a direita, a setinha da velocidade tem que estar para a esquerda, porque a velocidade tem um valor negativo, beleza? Então, eu agora já posso classificar esse movimento. Isso aqui é um movimento uniforme, porque a velocidade é constante, a gente sabe por causa da equação, e retrógrado. O que significa retrógrado? Retrógrado, nesse caso, significa que o cara está andando para trás. Então aqui, ó, retrógrado, andando para trás. Beleza? Se ele estivesse andando para frente, ele seria chamado de progressivo.
Retrógrado, ré, andando para trás. Progressivo, progresso, para frente, beleza? Essa é a classificação do movimento uniforme. O movimento pode ser retrógrado, quando a velocidade é negativa, ou progressivo, quando a velocidade é positiva, beleza? Então, galera, eu vou sair aqui um segundo do quadro para você dar o teu print. Pode dar um print nisso aí. E agora, vamos fazer um outro exemplo, agora já um pouco mais complicado. Vamos trabalhar com a situação de dois corpos em movimento, tá? Isso é uma situação bastante comum, inclusive, aparece sempre nas questões, que é a do encontro dos móveis. Olha só, gente, imagina o seguinte, você vai marcar um encontro com um amigo qualquer, e aí você fala assim, olha, vamos marcar um encontro às 8 horas da noite, mas aí você marca um encontro assim, você em Jacarepaguá e o seu amigo em Botafogo. Isso é um encontro? Obviamente que não, né? Um encontro ocorre quando os dois estão na mesma posição e no mesmo tempo. Também não adianta os dois marcarem em Botafogo, só que um às 6 da manhã e outro às 6 da tarde. Também não vai ser um encontro. Então, toda vez que eu falar de encontro, se liga aqui, encontro de móveis, vou chamar aqui de número 2, tá? Encontro de qualquer corpo que se move, aí a gente chama de móveis. Ah, Reinaldo, móvel não é só um armário, não? Não, móvel é qualquer coisa que se move, beleza? E aqui na física a gente sempre vai falar desses móveis como qualquer corpo que está se movendo. Então, olha só, toda vez que eu falar do encontro dos móveis, eu vou pegar a equação horária, esse troço, de um móvel A e vou igualar a esse troço de um móvel B. Beleza? Então, vou te dar um exemplo prático. Exemplo número 3. Você imagina o seguinte. Você tem dois móveis que obviamente, que se movem, né? Que se deslocam um em direção ao outro. Ou seja, em sentidos opostos, conforme o diagrama abaixo, conforme esse desenho aqui. Pá. Mais uma vez eu botei a setinha para lá por acaso, tá, gente? A gente pode botar a seta para qualquer lado, para qualquer sentido, direção que você queira. Aqui é só um exemplo. Então imagina o seguinte, um móvel que sai da posição A, que é a posição 120, e aqui eu estou medindo o espaço em quilômetros, não mais em metros, tá? Esse móvel A, ele sai da posição 120 de uma cidade A qualquer, com uma velocidade, digamos, de 80 km por hora no sentido da trajetória, beleza? Já o móvel B sai da posição digamos, 400. Vou botar aqui a posição 400 km, tá? Ele sai da posição 400 km com velocidade de 60 km por hora no sentido oposto. Então aqui, 60 km por hora, só que no sentido oposto. Minha pergunta é, onde eles se encontram? Pronto. Qual é a posição em que eles vão se encontrar? Então, a posição que eles vão se encontrar aqui agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai escrever a equação horária dos dois. Vamos lá, vem comigo aqui. Você sabe que S é igual a S0 mais VT, sou VT. Ou seja, qual é a posição do móvel A? Móvel A sai da posição 120 com velocidade 80 vezes T. Pô, Reinaldo, mas tu não vai botar nada no lugar do T, não? Não. Na equação horária a gente sempre bota o S, número mais número, T. O T também a gente não muda. Vamos lá, no B é a mesma coisa. SB. Qual é a posição que o B sai? Bom, o B sai do 400, não sai do 120, então S0 é 400. E a velocidade? É 60, só que é negativa.
Por quê? Porque ela está contrária ao movimento, né, a trajetória. Então, menos 60t. No momento em que os dois se encontrarem aqui em alguma posição, a posição do A é igual à posição do B. Portanto, eu posso dizer que 120 mais 80t é igual a 400 menos 60t. Beleza? Joga o 60 para cá, vai ficar positivo, vai ficar 80 mais 60, que vai dar 140t. E joga o 120 para lá, vai ficar negativo, 400 menos 120 vai te dar 280. E daqui você acabou de descobrir que o t é igual a 2 horas. Caraca, Rinaldi, então eles se encontram 2 horas depois que começou o movimento? Exatamente. Eles se encontram 2 horas depois que começou o movimento. Mas isso não é a resposta. A resposta é qual a posição do encontro. Agora pega essas 2 horas e joga em qualquer uma das duas equações. Vou jogar no A. Posição do A vai ser igual a 120 mais 80 vezes 2. 80 vezes 2 dá 160, beleza? E 160 mais 120 dá 280 quilômetros. Ou seja, a posição do encontro é o quilômetro 280. Tá aí. Essa é a resposta da sua questão. Beleza? Dá um print aí na tela de novo. E é isso, galera. Movimento uniforme, então. A gente começa o estudo por aqui. Beleza? Beijos. Até a próxima.